Paz, meus irmãos. Marcos capítulo 6, verso 45, Jesus dá uma ordem aos discípulos e diz: entrem no barco e passem para o outro lado. Bom, 4 passos fundamentais para se chegar do outro lado. Chegar do outro lado pode ter vários significados. Para uns seria sucesso profissional. Para outros, chegar do outro lado seria sucesso familiar, um casamento. Para outros, chegar do outro lado seria passar no concurso ou ser curado de uma enfermidade. Chegar do outro lado pode ser sucesso ministerial, enfim. Chegar do outro lado é alcançar as metas, realizar os sonhos, conquistar uma vitória. E quais são os 4 passos? Primeiro, Jesus disse: entre no barco. Primeiro passo para chegar do outro lado: entre no barco, ou seja, obedeça a ordem de Cristo. Tem muita gente que deixa de alcançar vitória, realizar sonhos, conquistar metas, conquistar a felicidade de alguma área da vida, simplesmente porque deixou de obedecer aos mandamentos, às ordenanças que Deus lhe deu. Um exemplo é Baraque, em Juízes capítulo 4, quando Débora chama Baraque, a Bíblia diz que ela chama e diz para ele: porventura Deus não te deu ordem para que você vá ao monte Tabor e leve contigo 10.000 homens para a batalha, e ele vai trazer o inimigo na tua mão? Observe que Débora não profetizou para Baraque naquele dia. Ele já havia recebido uma palavra de Deus para ir à guerra, mas ainda não tinha obedecido, não tinha feito o que Deus o mandou fazer. Então, se você quer chegar do outro lado, obedeça, entre no barco. O segundo passo para chegar do outro lado é remar. É necessário pegar o remo, porque não se chega do outro lado sem fazer força. Veja que Deus disse a Josué, capítulo 3, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. É necessário esforço. Por quê? Porque remar é contigo e mandar o vento é com Deus. Mas para que você possa sair da praia e chegar até o local onde o vento vai levar o barco, é necessário remar primeiro. Então é necessário fazer sua parte. Esforça-te, estude, se prepare, se dedique, ore, faça a sua parte e Deus fará dele. Terceiro passo para chegar do outro lado é a persistência. A Bíblia diz no verso, se não me falha a memória, o 48, que veio uma tempestade. Acredite, muito provavelmente entre o ponto de partida e o outro lado você vai enfrentar tempestades. Algum momento vai ficar difícil. Barreiras vão aparecer, dificuldades. Você vai ouvir muitos nãos, mas você não pode desistir. O texto diz que quando Jesus chegou no verso 48, quando Jesus os encontrou, eles estavam fadigados. Por quê? Porque estavam remando. Aprenda com esses discípulos, mesmo com o vento soprando contrário. O que é o vento contrário? É aquele vento que diz para você: volta. É aquele vento que diz para você: desiste, retrocede. Mesmo com o vento contrário, eles continuaram remando. Então não desista em meio aos ventos contrários. Insista, persista, continue lutando. E aí, quando Jesus se apresenta, no verso 51, ele diz: tenha bom ânimo e não temais. Quarto passo para que você possa chegar do outro lado é não temer. Não tenha medo, não se apavore e creia que Jesus tem poder para acalmar essa tempestade. Ele vai chegar no momento certo, quando você menos esperar. Ele vai se manifestar e a tempestade vai passar. Ele vai entrar no barco e vai te levar para o outro lado. Porque a última lição é: sozinho você não chega. Com seu potencial você não chega. Só com a sua inteligência você não chega. Acredite, para chegar do outro lado é necessário comunhão com Ele. Ele vai entrar no teu barco. Deus te abençoe, Pai.